Salve, salve galera, trazendo mais uma aula e a aula de hoje sobre expectativa matemática. Vocês vão estranhar um pouco aqui o ambiente da aula de hoje, mas a gente não vai fazer a aula de hoje no Profit Chart, a gente vai fazer no Trade Evolution e eu já vou explicar os motivos. Eu estou aqui com os resultados do robô, vou aproveitar para atualizar os resultados do robô, do índice do KV, que é o robô da gente que é o mais conhecido no momento, e aí a gente vai fazer a aula em cima do robô do índice também. Então, por que eu vou utilizar o Trade Evolution? Porque o Trade Evolution está mostrando melhores informações do que o Profit. Então, aqui na Trade Evolution a gente está tendo informações mais complexas sobre análise quantitativa e a gente também está tendo uma curva do relatório de performance melhor do que a do Profit. Eu já vou mostrar o porquê. Não é sobre o resultado que eu estou citando, que lá no Profit eu só consigo puxar do dia 10 de novembro para cá. É sobre a forma como a plataforma apresenta esse resultado para a gente. Então vamos começar aqui primeiro vendo os resultados aqui do robô. Então o robô aqui, ele começou inicialmente no dia 1º de novembro de 2023 e hoje, dia 17 de 3 de 2024, ele está aqui com lucro de R$ 1.021. Tudo isso foi operando com um contratinho e o capital inicial dele foi de R$ 1.124. Então ele está com 100% de lucro aí em 4 meses e meio. Vai fechar agora em março de 2024. 5 meses de operação do robô. Então vamos abrir aqui o relatório de performance pelo gráfico. Então vocês vão entender por que eu estou preferindo olhar o relatório de performance aqui da Trade Evolution. Porque a gente tem aqui o nosso gráfico de performance do histórico da estratégia mostrando o capital, a curva do capital mais o lucro. Então lá na analógica, pode ser que tenha como fazer isso lá na analógica, mas eu não conheço essa forma. Mas aqui a gente tem aqui o capital que começou em R$ 1.100. E aí a gente começou aqui a estratégia, teve um drawdownzinho aqui, né, padrão, mas depois a gente atingiu um pico aqui de R$ 2.600 mais ou menos, né? E logo após isso a gente passou por um drawdown, houve uma recuperação desse drawdown aqui, a gente bateu o pico máximo de lucro que a estratégia bateu nesses últimos 4 meses e meio, que foi aqui a casa dos R$ 2.900. Depois a gente teve um drawdown, ela recuperou, testou aqui esse pico aqui de resultado e depois ela veio aqui, tá passando por esse drawdown agora de massa aí que a gente está acompanhando e que no momento está ruim, né? Então, inclusive esse já é o maior drawdown aqui desde que começou a estratégia. Então, basicamente o que eu gostei aqui desse relatório de performance da Trade Evolution é que aqui ele está mostrando para a gente o capital inicial investido mais o lucro que a gente teve na estratégia, né? Então a gente começou a estratégia com R$ 1.100 aproximadamente e a gente teve aqui um pico de resultado em que a gente atingiu R$ 2.964. Tudo isso operando com um contratinho, né? Então, R$ 2.964 menos R$ 1.100, a gente teve um lucro máximo aqui de R$ 1.864. E o robô, ele está aqui hoje com esse lucro aí de 2021. Então é um excelente resultado. Tem muita gente aí que está preocupada com esse drawdown aqui, mas o que eu posso falar para vocês é o seguinte, que o robô já passou por um drawdown parecido aqui, e ele recuperou e bateu o pico máximo da estratégia nos últimos 4 meses e meio. Depois ele teve esse drawdown aqui de novo, que foi em fevereiro, né? Então, fevereiro para cá a estratégia meio que deu empatada, e aí ela veio aqui, pegou esse pico máximo e recuperou. Então, basicamente, a gente está dentro de um período de lateralização dos resultados aqui da estratégia, e quando houver o rompimento aí ela vai embora. Então, basicamente, toda estratégia ela tende a se comportar mais ou menos igual a um gráfico de day trade que a gente opera, em que tem ciclos ali de alta, ciclos de baixa, que seriam os prejuízos, ciclos em que a estratégia fica lateral, e a longo prazo ela vai dando lucro. Então, basicamente é isso. Então, a partir de agora eu vou começar a olhar e mostrar, apresentar os resultados do robô pelo relatório de performance da Trade Evolution. E aí, uma vez ou outra, eu vou mostrar no Profit também, só para fazer o tira-teima lá do pessoal, que às vezes as pessoas veem esse relatório aqui e pode achar que, por não conhecer a plataforma, pode achar que é relatório fake aí, mas enfim, também não vou me importar mais tanto com a opinião dos outros. Então, acredita quem quiser, enfim, tá, quem precisar acreditar os alunos e as pessoas que estão usando o robô, e os que estão usando o robô estão tendo resultado. Inclusive, sei lá, 50 pessoas aí começaram nesse mesmo período, está tendo um resultado igual ao resultado atual do robô aqui, para quem começou no dia 1º do 11. Mas vamos lá, vamos aqui para o que interessa, que é o conteúdo sobre expectativa matemática. Então, o que é expectativa matemática? A expectativa matemática é uma ferramenta da análise quantitativa
que a gente vai utilizar para a gente poder saber quanto que a nossa estratégia consegue gerar de lucro, de resultado financeiro por trade realizado. Além disso, com a expectativa matemática, a gente consegue calcular quanto que a estratégia pode dar de lucro por mês para a gente, e a gente também pode fazer um cálculo de quanto essa estratégia pode gerar de capital anualmente, né? Então, o que acontece? A gente vai ter uma ferramenta para ser um farol para a gente durante nossos estudos, nossos desenvolvimentos de estratégia. Então, você está criando uma estratégia e você está desenvolvendo uma estratégia e você quer ter segurança na hora de operar a estratégia, você precisa aplicar a expectativa matemática para você poder entender qual que é a capacidade da sua estratégia de gerar lucro. Até para você saber se ela tem a capacidade de gerar lucro. Porque se você fizer a fórmula da expectativa matemática e a capacidade de gerar lucro for negativa, então significa que é uma estratégia ruim, que ela não presta e deve ser descartada ou deve ser refeita, revista os parâmetros e trabalhar em cima disso. Inclusive, outro ponto importante é que se vocês soubessem sobre expectativa matemática antes dessa aula, provavelmente a maioria não sabe, você não teria caído no golpe dos vendedores de curso aí, porque você teria pedido um relatório de performance, feito os cálculos da expectativa matemática da estratégia do vendedor de curso, e aí você ia chegar à conclusão se a estratégia é boa ou não. Então, basicamente, a gente vai entrar em uma série de aulas para vocês aprenderem sobre ferramentas de análise quantitativa, mas a principal ferramenta que a gente vai aplicar com a expectativa matemática nas nossas estratégias é a gente avaliar a saúde da estratégia, saber se ela está tendo resultado, se ela está gerando lucro, calcular qual que é a média de retorno que ela pode dar mensalmente, anualmente para a gente, e é uma ferramenta para você ganhar confiança na hora que você for operar uma estratégia. Então vamos aprender a fazer isso aqui, galera. Para a gente poder fazer a expectativa matemática, a gente vai seguir uma formulazinha que ela é bem básica, que ela vai ser expectativa é igual a taxa de acerto vezes ganho médio por operação, fecha parênteses, menos, abre parênteses, taxa de operações que deram errada, taxas de prejuízo, né? Então seria as operações que deram ruim, vezes o prejuízo médio por operação. Então, Vitão, não entendi muito bem isso aqui. Vamos lá. Vamos pegar nossa taxa de acerto da estratégia. Vamos formar a fórmula aqui na tela. Passou para vocês aí a fórmula, mas vamos colocar um Ezinho aqui de expectativa e a gente vai colocar um igual. Vamos abrir parênteses e vamos pegar os dados. Então, aqui na Trade Evolution, onde que a gente vai achar a nossa taxa de acerto? A nossa taxa de acerto, desde que começou o robô, está em 40,62%. Então, a gente vai preencher aqui, a gente vai substituir a taxa de acerto na fórmula por 40,62%. Porém, para a gente poder fazer da maneira correta, a gente vai precisar converter a taxa de acerto que está em porcentagem para casas decimais. Então, para fazer isso é só multiplicar ou dividir por 100 aí, que você vai encontrar a taxa de acerto aí. Então, basicamente, a gente faria o quê? A gente pegaria aqui, ó, de uma forma bem simples, a gente pegaria aqui 40,62, que é a nossa taxa de acerto, e a gente vai dividir por 100. Então, esse é o primeiro passo, que é transformar a porcentagem em casa decimal. Então, a gente achou aqui o número 0,4062. Então, essa é a nossa taxa de acerto aí em casa decimal. Então, a gente vai pegar aqui, vai parar aqui para formar a nossa fórmula. Então, nossa fórmula ficaria expectativa matemática é igual... Vamos lá, ó, expectativa matemática é igual, abre parênteses. Qual que é a nossa taxa de acerto, galera? Então, taxa de acerto 0,40, vamos lá, ó, 40 com 62, vezes nosso ganho médio. Qual que é o nosso ganho médio? Aqui no Trade Evolution tem aqui, ó, R$ 67,95. Então, vezes 67, vamos lá, ó, 67,95 centavos. Então agora a gente vai fechar parênteses, menos. Então agora a gente vai pegar a taxa de falha. Qual que é a nossa taxa de falha? Então a nossa taxa de falha é as operações que a gente pega em porcentagem e toma prejuízo. Então a nossa taxa de falha vai ser o quê? Se a gente acerta 40 com 62% das operações, a gente tem de 100%, 40,62%, a gente acerta as operações e sai com lucro. Então a gente vai subtrair 40
com 62, vai subtrair nossa taxa de acerto por 100%. Então a gente vai ter aí 59,38% das operações que a gente faz, a gente toma prejuízo. E aí o que é que a gente vai precisar fazer? Aquela mesma matemáticazinha, ó. Então 59,38 dividido por 100. A gente vai achar nossa taxa de erro em porcentagem convertida para a taxa decimal agora, né? Então a gente vai ter 0,59 com 38. Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? Vamos reformular a fórmula aqui para vocês poderem aprender. Então, expectativa matemática é igual a, vamos lá, 0,40 com 62 vezes R$67, que é o nosso ganho médio, ponto 95, fecha parênteses, menos, qual que é a nossa taxa de acerto convertida em casa decimal? 0, vamos lá, 59 com 38 menos, vamos tirar isso aqui para poder facilitar, menos qual que é a nossa taxa de prejuízo. Quando a gente perde, qual que é o nosso prejuízo médio? Então, nosso prejuízo médio vai estar aqui, ó, na perda média. Então, 41 com 65. Então, a expectativa matemática é igual a taxa de acerto vezes ganho médio das operações, menos taxa de operações que falha, que tem prejuízo em porcentagem, qual que é a taxa que falha, e o prejuízo médio das operações. Então, 41 com 65. Então, a gente vai ter aqui, ó, vezes, perdão, 41 com 65. Então, a gente formou a nossa fórmula aqui. Aí aqui agora a gente só vai resolver essa fórmula. Então, vai estar aparecendo aí na tela para vocês a solução da fórmula, que eu acho que fica melhor do que eu ficar desenhando aqui, porque minha letra tá bem feinha aí. Então, a gente vai ter o quê? Expectativa matemática igual a 0,40 com 62 vezes 67,95, fecha parênteses, menos 0,59 com 38 vezes 41,65. Então, ao a gente realizar essas operações, ou seja, a parte do ganho, 0,40 com 62 vezes 67 com 95, a gente vai ter aí aproximadamente 27 com 61. A gente vai guardar essa informação e vamos resolver agora o probleminha das operações com prejuízo. Então, 0,59 com 38 vezes 41 com 65, a gente vai ter aí aproximadamente 24 com 74. Então, feito isso, calculado a nossa expectância, agora a gente vai finalizar a fórmula. Expectativa matemática é igual a 27 com 61 menos 24 com 74, que é igual a 2,87. O que é que significa esse 2,87 aqui, pessoal? Esse 2,87 significa que a cada trade que a gente faz, a gente ganha em média R$ 2,87 de lucro. Ah, Vitão, mas isso é muito pouco, isso aqui é por contrato operado. É muito pouco, mas é o seguinte, todo trade que a gente faz, a gente vai ter esse lucro. Ah, Vitão, mas como assim todo trade que a gente faz? Porque tem trade que a gente faz e toma prejuízo. Realmente, tem trades que a gente faz e toma prejuízo. Mas quando a gente junta uma quantidade X de trades, a razão média é que a gente vai ter um lucro de 2,87 em cima desses trades. Como que eu sei disso? Vamos fazer o seguinte, 2,87, vamos vir aqui na calculadora, 2,87 vezes, a gente teve ali, vamos pegar aqui no Profit, porque aqui não tem essa informação, é a única coisa que deixa a desejar. A gente fez do dia 10, a gente fez aqui do dia 10 de novembro até o dia 14 do 3, 323 operações. Então vamos fazer um cálculo aqui, ó. Se a gente pegar aqui 2,87 vezes 323 operações, a gente vai ter aí um resultado de R$ 927,81. Então, R$ 927,81. Então, se a gente pegar aqui e fizer aqui 340 operações vezes 2,87, vamos pegar aqui, ó, a gente vai ter R$ 975. Então, vamos fazer mais aproximado aqui. Vamos tentar fazer da seguinte forma aqui, pessoal, para a gente chegar onde eu quero chegar. A gente vai ter aqui
1021 operações dividido por 2,87. Então a gente fez, desde que a gente começou a operar, 355 operações. Então pronto, agora a gente está aqui com o número exato que eu queria chegar. Então a gente fez 355 operações do dia 1º de novembro até hoje. Se a gente multiplicar esse valor aqui por 2,87, a gente vai chegar em R$ 1.018. Então isso significa que a cada 355 operações eu gero em média no meu operacional R$ 1.021, porque vezes 2,87, que é o que eu ganho na média, eu faço aí R$ 1.018. Então, basicamente, com a expectativa matemática, eu consigo calcular quanto que essa estratégia vai gerar em média por mês, se eu quiser, por exemplo. Então, por exemplo, eu estou operando essa estratégia e a gente teve 355 operações praticamente aí em 4 meses e meio. Então, vamos arredondar isso aí para 4 meses. Então, a gente vai dividir aqui por 4. A gente está falando aí que a estratégia está fazendo uma média de 90 operações por mês. Vamos arredondar aqui para ficar uma conta redonda. Então, 90 operações por mês vezes 2,87, eu estou gerando um lucro médio de R$ 258 por mês com essa estratégia. Então, a cada um mês operado, a cada 90 operações que eu realize, a minha estratégia vai me devolver com um contratinho R$ 258. Então, com esse cálculo aqui, eu consigo chegar a uma média mensal. Então, quanto que essa estratégia consegue gerar de lucro para a minha pessoa, para a minha conta bancária, nos próximos 12 meses? Então, ela vai conseguir gerar R$ 3.099 em 12 meses. Então, se eu começar essa estratégia com R$ 1.100, após um ano, eu vou ter um lucro de R$ 3.099 mais os meus R$ 1.100. Então, se lógico, a estratégia ela muda com ciclos, né? Então, se o ciclo mudar, pode ser que a expectativa matemática aumente também, ou ela pode cair. Então, tem ciclos da estratégia, essa é só uma das ferramentas para você poder monitorar. Mas olha como é melhor, olha como é mais fácil você operar uma estratégia que você sabe quanto que ela vai te dar de retorno daqui a 12 meses. Olha como você vai operar bem mais tranquilo. Ah, Vitão, mas isso é muito pouco. Beleza, a estratégia performou janeiro, fevereiro e março, um pouco abaixo das expectativas. Mas, mesmo assim, é uma estratégia que está performando bem. E outra coisa, pessoal, vocês têm que parar de confundir que vocês vão ficar ricos do dia para a noite operando no mercado. Então, não é assim que a banda toca. É o que eu já comentei várias vezes durante as salas ao vivo. Então, você não vai pegar R$ 1.000 e R$ 1.000 vai virar 50 mil em um ano. Vai ser um caso ou outro ali. Você vai ter que depender também de fator de sorte. Você vai ter que depender de operar muito ali para você conseguir. Em situações normais, a gente está falando aqui de um retorno de praticamente de 300% em um ano. Nenhum investimento, nenhum benchmark, nenhum investimento comparativo a esse está dando esse retorno. Então, ah, Vitão, mas eu conheço um cara que tem uma estratégia que fez isso. Então, pega a expectativa matemática dele dos últimos 4 meses e coloca na planilha para ver se realmente está dando isso. Porque o cara falar, o cara criar um Excel, postar um Excel, é uma coisa. Agora, o cara mostrar o resultado que nem eu estou mostrando aqui, é outra coisa. Então, a gente está trabalhando aqui em cima de dados reais. Geralmente, o pessoal trabalha em cima de dados chutados ali da cabeça deles e empíricos, né? Então, essa que é a realidade, né? Então, basicamente, a gente está trabalhando aqui em cima de dados reais. Então, se a estratégia continuar performando do jeito que ela está, ela vai dar esse retorno aí daqui a um ano. Então, ela vai dar um retorno de R$ 3.099 depois de um ano, um retorno de 300%. Então, são quase 10 anos de CDB. Ah, e como que eu faço então para me ganhar dinheiro com day trade de verdade? Se você quiser ganhar dinheiro com day trade de verdade, você tem que ir todo mês depositando valores na conta para você ir operando com mais contratos. E aí, com mais contratos, você vai gerar mais receita. Então, se eu tivesse com 10 contratos, você ia gerar aqui, ó, R$ 258 vezes 10 vezes 12. Você ia gerar R$ 30 mil de receita anual. Ah, Vitão, então muita gente me pergunta quanto que eu preciso ter para me ganhar R$ 2.000 por mês. Então, para você ganhar R$ 2.000 por mês, você precisa operar com 8 contratos. Você quer ganhar R$ 3.000 por mês? Com 20 contratos vezes 258, você ia gerar uma receita aí de R$ 5.100. Ia dar mais do que os 3.000. Então, vezes 12, a gente ia ter aqui
61 mil de faturamento anual. Então, 20 contratos, se operando a estratégia com 20 contratos, você vai ter esse resultado. Obviamente, você tem que adicionar aí os custos operacionais, mas os custos operacionais são baixos, então o custo seria de plataforma, que operando com mais de 2 contratos você já não paga. Então, basicamente, o custo seria mais as taxas da B3, que são bem baixinhas, porque a estratégia faz uma média de 3 operações por dia, então não vai dar nem R$3 de taxa. E o imposto que o governo cobra a todos que estão morando no Brasil aí, que são cidadãos brasileiros. Então, a expectativa matemática é uma forma excelente para você poder compreender a sua estratégia e você saber quanto que ela vai gerar no final do mês. Pode ser que ela gere mais do que isso aqui? Pode, mas você vai ter a média de quanto ela vai gerar mensalmente. Então, R$250 é mixaria, é muito pouco, então aumenta os contratos. Ou você vai pegar o quê? Se você tiver dados estatísticos mais antigos ainda da estratégia, de backtest, você vai criar uma banda de volatilidade da sua expectativa matemática. Então, geralmente, pessoal, a expectativa matemática não é um dado estático. Não vai ser sempre 2,87. Não vai ser sempre 2,87. Porque, vamos pegar aqui, ó. Se a gente vir aqui para o Profit, ele calcula até a expectativa matemática automática aqui para vocês, que é a média de lucro barra prejuízo. Ou seja, a expectativa matemática do dia 10 de novembro até o dia 14 de março, a gente está com uma expectativa matemática de R$ 2,33 de lucro por operação realizada. Então, ou seja, R$ 2,33, que não é um lucro tão absurdo, já te dá um resultado magnífico. Por exemplo, R$ 2,87, em 4 meses ele me deu um retorno de 100% em cima da estratégia, para vocês terem ideia. Então, às vezes, a gente se preocupa muito ali em ganhar todo dia, mas não precisa acertar sempre, e mesmo com prejuízo, se você tirar pela média da expectância, com a expectância aqui de 2,33, a estratégia performou R$ 752. Né? Então, basicamente aqui, a expectância ela vai se alterando de acordo com o passar do tempo, né? Ou de períodos apurados aqui. Se a gente pegar, por exemplo, de dezembro aqui, para cá, a expectância aqui já caiu para 0,83. Então, por quê? Porque pegou aqui mais meses em que a estratégia não performou bem, que foi janeiro, fevereiro e março. Então, a expectativa matemática já caiu aqui para 0,83 centavos. Então, mesmo você ganhando abaixo de R$1 por trade realizado, você ainda teve lucro aqui de R$ 227, que daria aí um total de 22% de lucro de dezembro para cá, né? Então, basicamente, a gente tem aí um relatório de performance aí mostrando a estratégia sendo robusta. Né? Então, o que é que a gente vai olhar? A gente vai tentar construir, quando a gente vai operar com expectância, uma banda de volatilidade da expectância. O que é que seria essa banda de volatilidade? Você vai pegar a média a cada 15 dias da expectância, vai registrar essa média, e aí você vai pegar e tirar um desvio padrão para cima. Você vai olhar quais foram os pontos nos últimos 15 dias que tiveram a maior média de expectância. Então vamos imaginar que foi 2,87 aqui a maior média de expectância dos últimos 15 dias. E aí a média aqui foi 2,40 e a mínima aqui da expectância, que foi a taxa que a expectância menos bateu, foi nos últimos 15 dias, foi 1,50. Então você vai ter que estar avaliando a sua expectância, porque enquanto ela estiver aqui dentro dessa banda, performando aqui dentro dessa banda, significa que a sua estratégia está sadia, está tudo ok. Agora, se a sua expectância passar para baixo aqui da banda inferior e começar a performar 1 mês, 2 meses abaixo disso aí, significa que você tem que rever a sua estratégia. Então, geralmente, para você rever qualquer coisa na sua estratégia, precisa de pelo menos 1 mês ou 2 a estratégia performando abaixo da média do que ela tem ali de performance. Então, o que é que seria o ideal? Você ter uma planilha de Excel, que aí eu vou até trazer na próxima aula uma planilha de Excel na Expectancy 2.0 aula aí. Eu trago uma planilha de Excel que eu vou fornecer para vocês, em que você tem registrado a sua expectativa matemática dos últimos 7 dias, dos últimos 15, dos últimos 30, dos últimos 45, dos últimos 60, dos últimos 75 e dos últimos 90. Então você vai tirar a média dessas regiões, ver qual foi o pico máximo e qual foi a mínima e qual que é a média.
Então a sua expectância tem que ficar rodando dentro dessa região. Se ela começar a performar abaixo, aí você vai ter que revisar a sua estratégia e ver novos parâmetros, ver o que é que está acontecendo, ou de repente até abandonar a estratégia porque ela deixou de funcionar, deixou de ser efetiva. Então, o trabalho de um trade não se resume só a sentar a bunda numa cadeira 9 da manhã e fazer operações no mercado ao vivo. Um trade, após as operações dele, ele precisa pegar esses dados e metrificar esses dados, porque, cara, a gestão de risco é mais importante do que a estratégia em si a longo prazo. Então não adianta, se você tem uma boa estratégia, mas você não tem uma boa gestão de risco, você não vai conseguir ganhar dinheiro com o mercado financeiro. Então, basicamente, você precisa saber calcular a expectância da sua estratégia, criar uma banda de volatilidade. Eu vou abordar isso na segunda aula. E aí, a partir dessa banda, você ir monitorando a sua estratégia a longo prazo. Então é isso aí, pessoal. Tamo junto. É só o começo.